A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Chegou o momento da nossa aula e dinâmica da Revista dos Jovens. Já estamos na lição de número 4, que traz por título Fé Cristã e o Conhecimento Científico. Se prepare, pois aqui o alimento é forte, em nome de Jesus. Mas se você é novo por aqui, não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CEADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar muitos vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. E em breve vamos gravar também para a turma infantil, viu? Se prepare porque está chegando novidade. E lembrando que toda terça-feira, às 9h05, estreia nosso vídeo completo, videoaula com dinâmica. Na mesma terça-feira, só que às 14h05, estreia nosso vídeo de dinâmica separado. Lembrando ainda, sempre com uma semana de antecedência, ou seja, se domingo você vai ensinar a lição de número 4, na terça-feira já estreou a lição de número 5, pois a lição de número 4 está em nosso canal desde a semana passada. Então o que é que você faz? Entre no nosso canal, clica lá por gentileza em vídeos ou em playlist. Assim, você terá acesso a todos os nossos materiais, tá bom? Só peço o seguinte, se você gostar, por gentileza, se inscreva no canal, ative o sininho e vem fazer parte da nossa família. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa aula da lição de número 4 dos jovens, que traz por título Fé Cristã e o Conhecimento Científico. Preste atenção. Se você é professor, sempre recomendo. Inicie a sua aula realizando alguma dinâmica com seus alunos. Com relação à dinâmica, fica tranquilo. No final desse vídeo, vou fazer uma dinâmica com vocês e está sensacional. Vou estar abordando o que a Bíblia diz e o que a ciência diz. Os dois concordam ou discordam? A dinâmica está sensacional, tá bom? E você já sabe também, né? Caso você queira a dinâmica digitada e também uma explicação por escrito desta aula, basta você acessar o nosso blog oficial. Por gentileza, coloca aí no Google Descomplicando a Teologia EBD. Vai aparecer o nosso blog, você clica no blog e após isso clica no menu adultos e depois disso clica no menu dos jovens. Lá você terá acesso à dinâmica digitada e uma explicação por escrito. Se quiser também, deixa aquele comentário abençoado no nosso blog. Tudo isso nos motiva a continuar gravando videoaulas e também colocando materiais por escrito no nosso blog, tá bom? Porque aqui você sabe, é bênção pura sem mistura, viu? Então veja só, você pode iniciar essa aula realizando a dinâmica com seus alunos. Mas também você pode iniciar fazendo algumas perguntas com relação ao título. Mas preste atenção, no início você vai fazer as perguntas, mas você não pode responder. Espera as respostas dos alunos, tá bom? Por exemplo, o que significa fé? O que é ter fé? Quais são as características de uma pessoa que tem fé? E por que fé cristã? Existe então outro tipo de fé? Pergunte aos seus alunos. Também pergunte o seguinte, o que significa conhecimento científico? Como adquirir o conhecimento científico? Quais são as características da pessoa que tem conhecimento científico? Será que a Bíblia Sagrada é amiga da ciência? Será que a ciência é amiga da Bíblia? Será que os dois concordam, que discordam? Deixa aqui nos comentários também a sua opinião, tá bom? Então veja só, você pode iniciar fazendo essas perguntas com relação ao título. Assim você vai estar fazendo uma avaliação diagnóstica para saber o grau de entendimento, de conhecimento que tem os seus alunos com relação ao tema que será estudado, tá bom? Agora, após você realizar a dinâmica, iniciar fazendo essas perguntas, você pode apresentar o título com os seus conhecimentos. Por exemplo, a fé cristã. Irmãos, todo cristão precisa ter fé em Deus. Todo cristão precisa crer na sua existência. E você sabe que crer na existência de Deus também é obedecer à sua vontade, obedecer à sua palavra, porque a palavra de Deus, ela é a verdade. Presta atenção, a Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus e nela só tem verdades absolutas que nós precisamos colocar em prática cada vez mais. Mas você sabe também que existe a ciência e muitas das vezes a ciência, alguns cientistas querem desacreditar
querem ridicularizar, querem diminuir a importância da Bíblia Sagrada. Mas, no entanto, já são quase 2000 anos que a Bíblia terminou de ser escrita e, no entanto, até hoje, não conseguiram desacreditar na Bíblia. Não conseguiram comprovar nenhum erro na Bíblia Sagrada. Por que isso, pastor? Porque ela é a palavra de Deus. Tem pessoas que podem até não acreditar, mas até hoje ninguém confirmou o contrário, porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Agora vamos para o nosso texto principal, onde está escrito: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Hebreus capítulo 11, versículo de número 3. Veja só, irmãos, pela fé nós entendemos e acreditamos a existência de tudo isso, criado por Deus. Deus criou tudo. Deus criou tudo. Observe que aqui está escrito o seguinte: pela fé nós entendemos que Deus criou os mundos. Olha, e a ciência já comprova que existem também outros mundos, mas a Bíblia já falava sobre isso sobre muito tempo, irmãos. A Bíblia, ela é a verdade. Então nós precisamos ter fé, claro que sim, porque a fé faz parte da vida cristã. Mas, no entanto, a nossa fé em Deus não pode aniquilar, não pode desprezar a ciência. Até porque quando a ciência é feita séria, com compromisso, vai comprovar aquilo que está escrito na Bíblia Sagrada. Porque quem criou os céus, quem criou a terra, quem criou o universo, foi o próprio Deus. E Deus trouxe algumas revelações importantes na sua palavra. E vamos ver isso daqui a pouquinho e também na nossa dinâmica. Agora vamos para o nosso resumo da lição. A fé cristã não é contrária ao saber, ao avanço científico. Entretanto, não podemos aceitar nenhuma teoria ou conceito que tenha a finalidade de desacreditar a existência de Deus. Não tem como comprovar, não tem como a ciência comprovar a não existência de Deus, porque Ele é real e eu sinto a presença de Deus. Eu já ouvi a voz de Deus falando comigo. Então, Deus, Ele é real, Ele existe. A ciência pode até tentar desacreditar, mas quem tem experiência com Deus sabe, Ele é real, Ele fala, nós sentimos a sua presença, Ele nos direciona, Ele nos abençoa, Ele nos protege. Deus está conosco todos os dias e não tem como a ciência desacreditar, desaprovar, tentar diminuir a pessoa de Deus, porque Deus, Ele é grandão, 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 grandão. Mas, no entanto, cabe aqui no meu coração, cabe no seu coração, em nome de Jesus. A ciência, queira ou não queira, mas a existência de Deus é real em nossas vidas. Agora vamos para a nossa leitura diária, que é a leitura de segunda até sábado. Presta atenção, lá no meu Instagram, pega o endereço aí, viu? PR Giovanni Santos, Giovanni com J, e também no Instagram do nosso canal Descomplicando Teologia, todos os dias eu estou postando a leitura diária, um cartaz bonito, organizado, para que você possa pegar esse cartaz e enviar para os seus alunos. Lá também no nosso Instagram você terá acesso a um vídeo chamada e despertador, são materiais de incentivo à leitura e participação dos seus alunos, tá bom? Já aproveita a oportunidade, nos segue também no nosso Instagram, por gentileza, PR Giovanni Santos, e também Instagram do nosso canal, Descomplicando Teologia, que aqui você sabe, é bênção pura sem mistura, viu? Agora vamos para a nossa leitura diária de segunda-feira. Deus é criador de todas as coisas. Terça-feira, Deus dá inteligência. Quarta, instruído em toda a ciência do Egito. Quinta, o cuidado com as filosofias e vãs sutilezas. Sexta, sabedoria e ciência e o temor do Senhor. Sábado, pedido sabedoria e conhecimento. Domingo é o título da nossa lição, fé cristã e conhecimento científico. Vamos agora para a nossa leitura oficial. Isaías, capítulo 44, do versículo 24 ao versículo 25. E após isso, Romanos, capítulo 11, versículo 33 ao 35. Recomendo fazer uma leitura coletiva, participativa com seus alunos, viu? Vamos colocar nossa turma para ler Bíblia Sagrada. Agora vamos para a nossa introdução, onde está escrito: é comum ouvir entre os crentes que o avanço da ciência pode causar danos à fé cristã e que não há espaço para a ciência dentro das escrituras sagradas. Entretanto, veremos nesta lição que a ciência e a fé não são inimigas. A Igreja do Senhor, desde o seu nascedouro, jamais foi contrária ao avanço científico, ao conhecimento e ao saber.
Com o invento do alemão Gutenberg, várias Bíblias e livros puderam ser impressos, tornando a palavra de Deus mais acessível ao povo, e isso é ciência. Preste atenção, professor da Escola Bíblica Dominical. Eu não sei se você tem esse pensamento ou se você tem esse preconceito, o qual diz que a ciência e a Bíblia não podem andar juntos. Deus não gosta da ciência. A ciência contradiz a Bíblia. A ciência é inimiga de Deus. Preste atenção, isso não é verdade. O que existe são alguns cientistas. Preste atenção, Deus é a favor da ciência, sim. O que tem são alguns cientistas contrários à vontade do Senhor, contrários à palavra de Deus e quer desacreditar na pessoa de Deus, quer diminuir a pessoa de Deus, já que ele não crê. Mas a ciência é bíblica. A ciência está na Bíblia Sagrada. Todo o processo de criação, ali uma ciência utilizada por Deus. E nós, enquanto cristãos, precisamos entender que o avanço da ciência pode trazer muitos benefícios à igreja, à pregação do evangelho, à nossa própria vida. Então, a ciência também é um projeto de Deus para a humanidade. Agora, preste atenção, agora muitas pessoas pegam esse conhecimento científico, em vez de beneficiar a humanidade, em vez de beneficiar o planeta, começa a fazer coisas que vão de encontro à vontade do Senhor. Mas o conhecimento faz parte da vida. Agora nós precisamos saber utilizar. Conhecimento faz parte da vida. A sabedoria faz parte do ser humano. Agora, precisamos saber utilizar esse conhecimento, essa sabedoria a favor das coisas de Deus, a favor da humanidade, porque esse é o projeto do Senhor. Então você que é professor tem essa missão hoje, tentar desconstruir esse pensamento que a ciência e a Bíblia não podem andar juntos. Presta atenção, Deus também falou de ciência, Deus também mostrou como realizar a ciência, mas no entanto o que tem hoje são cientistas contrários à palavra de Deus, mas a ciência provém sim do Senhor, o conhecimento vem de Deus, a sabedoria vem de Deus e pode trazer, na verdade pode não, tem trazido vários benefícios para a igreja, por exemplo, a internet. Se não fosse a internet, eu não poderia estar gravando uma aula para você. E de onde que vem isso? A tecnologia é ciência, irmãos. Você está entendendo? Agora nós precisamos saber a utilização. Por exemplo, a Bíblia Sagrada, ninguém poderia ter a Bíblia, mas após a descoberta de impressoras muito mais potentes, muito mais importantes, gráficas, a Bíblia Sagrada hoje é a Bíblia. A Bíblia Sagrada é o livro mais impresso no mundo. Por que isso? Por causa da ciência. Pelo amor de Deus, tira esse pensamento contrário que ciência não é de Deus, que Deus não está na ciência. Não é isso. Deus não está na vida de alguns cientistas. Até porque já tem também cientistas cristãos. Você sabia disso? Agora, vamos dar início ao nosso tópico 1, onde está escrito o racionalismo e a fé cristã. No item 1, racionalismo. Presta atenção que tem alguns pontos importantes para passar para vocês, tá bom? Vejam só. Você já ouviu falar a respeito do racionalismo? Sabe o que significa? Segundo o dicionário teológico, significa um sistema filosófico que tem como critério único da verdade a demonstração racional das coisas. Para o racionalista, tudo que escapa à luz natural da razão não merece ser considerado. O francês René Descartes foi um dos grandes filósofos racionalistas, juntamente com Spinoza e Leibniz. Com eles, o racionalismo se tornou uma das correntes filosóficas mais conhecidas e importantes da modernidade. Qual era o seu objetivo? Teorizar o modo de conhecer do homem. Porém, suas teorias só produziam dúvidas. Influenciados pelos seus filósofos, acreditavam que tudo na mente humana não passava de sonhos e ilusões. Descartes tem uma célebre frase que resume bem seu sistema filosófico. Penso, logo existo. Fica evidente aqui o dualismo entre o corpo e a mente. Presta atenção, professor. A questão do racionalismo é o seguinte. Para esses filósofos, esse pensamento é o seguinte: só pode existir aquilo que nós podemos ver, que pode ser comprovado. Presta atenção, racionalismo entende tudo somente pela sua mente, por aquilo que ele pode ver, que ele pode tocar, que ele pode pegar. Logo, se aquilo não existe, se não é visível, se não é palpável, se não existe uma explicação lógica, racional
para essa filosofia, para essa tal ciência, para esse pensamento do racionalismo, não existe e não é verdade. Só pode ser verdade aquilo que é tocado, aquilo que é visto, aquilo que pode ser explicado racionalmente. Existe uma comprovação científica, tá bom? Aí te pergunto, Deus ele pode ser tocado? Deus ele pode ser visto? Não. Então, para os racionalistas, Deus ele não existe, já que não pode ser visto, não pode ser tocado, não pode haver uma comprovação científica. Para estes, Deus ele não existe. E se Deus não existe, você não precisa adorar, não precisa rejeitar o pecado, não precisa viver em santidade. Você está entendendo o perigo do racionalismo? Deus não existe porque não pode ser comprovado cientificamente, não pode ser colocado no laboratório para ser estudado, para ser descortinado. Então ele não existe. E se ele não existe, nós não precisamos ter compromisso com ele. Você entendeu aqui o perigo do racionalismo? Mas, no entanto, a Bíblia Sagrada deixa bastante claro: Deus, ele existe e é criador dos céus e da terra e também da minha vida e da sua vida. Agora vamos para o nosso primeiro tópico, segundo item, que traz por título: crer ou duvidar. Observe. De acordo com os filósofos racionalistas, tudo é questionável e toda investigação científica se inicia com a dúvida. A imprecisão da pesquisa científica não é algo ruim, mas salutar, pois impulsiona os cientistas a estudarem para obterem uma resposta. Contudo, se tratando das escrituras sagradas e das questões relacionadas ao cristianismo, não podemos ter dúvida. Observe o que a Bíblia diz a respeito do que duvida, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Tiago, capítulo 1, versículo de número 2. Veja só, o grande foco do cientista é sempre duvidar das coisas. Por que isso, né? Os racionalistas, por que, como acontece isso? Quais são os processos? Como explicar tal ação? Então, os cientistas ficam duvidosos de tudo, duvida de tudo aquilo que existe, para que possa assim fazer uma grande pesquisa. Você está entendendo? Então, o grande estudo da ciência, da filosofia, é sempre colocar dúvida. Por que isso? Como acontece isso? Quais são os procedimentos? O que é necessário? Então, tudo eles estão questionando. Amém? E esse questionamento com relação à ciência é algo bom, porque isso faz evoluir, faz crescer, estudar mais e assim também adquirir novos conhecimentos. Mas já com relação à Bíblia Sagrada, nós não podemos ter dúvida. Com relação a Deus, nós não podemos duvidar, até porque está escrito: sem fé é impossível agradar a Deus. As pessoas que querem algo do Senhor precisam crer na sua existência, precisam crer na sua palavra, para que assim também possa receber as bênçãos do Senhor. Então presta atenção, com relação a Deus, nós não podemos duvidar da sua existência, do seu poder, do seu amor, porque existem várias comprovações, primeiramente em nossa vida, irmãos. Nós não podemos ver a Deus, nós não podemos tocar em Deus, mas nós podemos sentir a sua presença. Assim também como o vento, nós não podemos ver, mas nós sentimos quando ele passa perto da gente, naquele calor, e depois aquele ventinho abençoado. Eita, coisa boa, não é isso? Então nós podemos também sentir Deus em nossa vida. Te pergunto, você já sentiu Deus na sua vida? Qual foi a sua maior experiência com Deus? Deixa aqui nos comentários, por gentileza, tá bom? Então a dúvida não pode estar no coração daquele que vai morar no céu. Nós precisamos crer constantemente. Aí você pergunta: pastor, e se eu tiver dúvida? E se eu não acreditar, o que é que eu posso fazer? Conversar com Deus. Peça que Deus esteja se revelando a você. Peça que Deus venha falar com você, para que a sua fé seja aumentada. Não é, presta atenção, não é pecado você conversar isso com Deus. Pecado é você desacreditar da pessoa dele, não conversar com ele e morrer desse jeito. Se morrer assim, não vai pro céu não, viu? Vigia, crente. Conversa com Deus. Diga a Deus: Deus, eu tenho minhas dúvidas, eu tenho incertezas. Por gentileza, se revela a minha vida, se revela na minha casa, se revela na minha igreja, se revela na minha cidade, no meu país, em nome de Jesus. Agora vamos para o nosso primeiro tópico, terceiro item, que traz por título: aprender e produzir conhecimento. Veja só, Deus criou o ser humano e fez dele um ser pensante, criativo e racional.
Foi o Senhor que concedeu a Adão a capacidade cognitiva para aprender e produzir conhecimento. Essa verdade pode ser observada no segundo capítulo de Gênesis, versículo 15, 19 ao 20. Adão recebeu do Criador uma ordem direta para lavrar, guardar e administrar a terra, iniciando pela nominação dos animais. Nomear os animais mostra a capacidade cognitiva e criativa de Adão, e certamente o trabalho que ele teve para observar os animais, as escrituras sagradas também nos mostram. Veja só, presta atenção aqui agora, viu? Irmãos, quando Deus criou Adão e Eva, já dotou de capacidade, olha, para estar pensando, estar raciocinando, tomando decisões. Por que isso? Ali já foi criado a alma do homem. E nós sabemos que na alma do homem tem vontade, emoções, que são sentimentos, e também o ser racional. Então nós conseguimos pensar, raciocinar através da nossa mente. Tomamos decisões e fazemos também as nossas escolhas. Tudo isso está na alma do homem. E, no entanto, é comprovado desde Adão já havia a sua capacidade de tomar decisões, de estar lavrando a terra, guardando a terra, protegendo a terra, nomeando os animais. O que é isso? É capacidade de raciocínio, capacidade de organização. Então, Deus já dotou o homem de capacidade de ser racional. O homem é um ser racional, porque já foi criado assim, e nós podemos ver isso desde o primeiro homem, Adão, e também de Eva. Amém? Deu para você entender aqui o mistério? Então veja, Adão já tinha a responsabilidade de lavrar, guardar e administrar o jardim do Éden. O que é isso? Mostra a capacidade racional. Amém? Vai guardando essas informações e passa também para os seus alunos. Dando continuidade aqui ainda, no nosso primeiro tópico, terceiro item, destaca o seguinte parágrafo. As escrituras sagradas também nos mostram o exemplo de Salomão. Quem fez dele o homem mais inteligente de todos os tempos? O Todo-Poderoso, uma prova de que ele não é contrário à busca pelo conhecimento. Sua sabedoria foi um presente divino, mas não significa que ele não teve que fazer sua parte e se dedicar a pensar e a conhecer. Infelizmente, o conhecimento de Salomão não impediu de se afastar de Deus. Longe do Senhor, ele declara, porque na muita sabedoria há muito enfado, e o que aumenta em ciência, aumenta em trabalho. Esta é a declaração de um homem triste que viveu longe do Senhor. O livro de Eclesiastes nos mostra que pautamos a nossa existência somente sobre a ciência e a investigação humana. Nada terá mesmo sentido. Deus deve estar em primeiro lugar em nossos corações. Aqui o comentarista traz à tona acerca de Salomão, que nós sabemos que recebeu o dom de Deus, o dom da sabedoria, o dom do conhecimento. Irmãos, o cabra tinha conhecimento. Sabia falar de tudo, da natureza, conhecia coisas fenomenais. Mas, no entanto, essa sabedoria veio de Deus. Deus dotou Salomão de sabedoria. Claro que houve a parte dele de estudo, de meditação, de análise das coisas. Mas, no entanto, veio um dom de Deus na vida dele. Agora, preste atenção. Todo o conhecimento que ele teve não impediu que ele se desviasse da presença de Deus. Mesmo tendo todo o conhecimento e reconhecendo que esse conhecimento veio de Deus, mas isso não impediu da prática do pecado. Quando ele começou a experimentar o pecado, foi gostando e se afastando de Deus. Porque o pecado faz isso, afasta qualquer pessoa de Deus. Você pode gostar de orar, de ler, pode ter dons espirituais, pode ser um instrumento de Deus, pode ser uma marreta santa na mão de Deus. Mas o pecado destrói tudo. O pecado lhe afasta de Deus. E isso aconteceu com Salomão. Mesmo com todo o conhecimento vindo de Deus, isso não impediu o pecado na vida dele. E quando ele envelhece, ele escreve agora o livro de Eclesiastes, que vai mostrar o seguinte, que todo conhecimento de nada adianta se não tiver o temor do Senhor. O principal princípio da nossa vida é temer a Deus. Precisamos ter temor ao Senhor, respeitar sua vontade. E tudo aqui nesta terra é vaidade. Vaidade, vaidade, vaidade. E aquele, disse Salomão, e aquele que aumenta em ciência, aumenta também em trabalho. Isso é verdade. Eu tenho dito aqui ultimamente o seguinte, irmãos, o WhatsApp, a gente resolve tanta coisa no WhatsApp, né? Mas aumentou o nosso trabalho.
Sem o WhatsApp antigamente, nós resolvíamos as coisas tudo era resolvida, mas hoje aumentou o nosso trabalho. Se nós deixarmos, nós passamos o dia todo mexendo no celular, resolvendo uma coisa, um áudio uma mensagem de outro, só o sangue de Jesus, ou seja, aumentou o nosso trabalho, facilitou algumas coisas, claro que sim, você consegue ter contato com muitas pessoas, você consegue ver em vídeo as pessoas em uma ligação, mas no entanto também aumentou o nosso trabalho. Já dizia Salomão, quem aumenta em ciência, aumenta também em trabalho. E tudo isso é vaidade. Mas o que nós não podemos fazer é deixar de servir a Deus, adorar o Senhor, que é o princípio da sabedoria, é temer a Deus. Precisamos ter temor, reverência do Senhor. Amém? Está gostando? Já sabe, né? Deixa seu like. Porque aqui você sabe, né? É bênção pura sem mistura. Por gentileza, se inscreva no canal, ative o sininho e venha fazer parte da nossa família, tá bom? Já aproveita também essa oportunidade para lhe fazer um convite todo especial. Presta atenção, se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, o que quer dizer ser membro? É ser um parceiro do canal. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para os professores da Revista dos Jovens. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Então venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube, pois toda semana os membros recebem subsídios teológicos para a lição, slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, grupo do WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificados, PDF e muito mais. WhatsApp DDD 73 9 8141 8544. Pastor Giovanni Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, certificado, simulado, ideia de apresentações, ideias para encerramento do trimestre. É bênção pura sem mistura. Se você quiser ser membro, estou deixando aqui meu WhatsApp para que você possa entrar em contato comigo. Se quiser também, na descrição desse vídeo tem um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações e assim se tornar membro do canal, tá bom? Aí você pergunta, pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, é praticamente a Coca-Cola do mês. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia e receba o maior suporte do Brasil. Mas agora, sem demora, vamos para o nosso segundo tópico, que traz por título: a ciência tem a sua importância? No item 1, buscando respostas. Observe. A ciência não tem resposta para tudo. O método científico não consegue responder algumas questões importantes da vida, como por exemplo, de onde viemos, para onde vamos. Também não consegue explicar de forma convincente o surgimento do mal. Estas respostas somente obtemos mediante a fé nas Escrituras Sagradas, lendo o livro de Gênesis. No capítulo 3 de Gênesis, encontramos a resposta para as muitas dúvidas da humanidade em relação ao sofrimento, à dor e à morte. A resposta está na queda. Gênesis capítulo 3, versículo de número 1. Veja só, deixa eu explicar aqui qual foi a intenção do autor, tá bom? Observe. A ciência tem várias dúvidas e incertezas, cria várias teorias, mas presta atenção, teoria não é verdade, é somente uma teoria, pode ter acontecido assim, deve ter acontecido assim, é uma teoria, não é uma certeza, não é uma verdade. Existem algumas possibilidades de acordo com a ciência. Mas, no entanto, o único lugar, presta atenção, mas, no entanto, o único lugar que diz como a Terra foi criada, como o ser humano foi criado, como a natureza foi criada e também por que acontecem as dores, o sofrimento. Nós podemos encontrar essas respostas na Bíblia Sagrada. Calma que eu vou te explicar, viu? No livro de Gênesis vai contar a história como Deus criou a terra, o espaço, o sol, a lua, o mar, os rios, as terras e assim por diante. Então, a Bíblia deixa bastante que Deus, através do seu poder e da sua palavra, criou tudo aquilo que existe na natureza, no espaço. Amém? Já com relação à criação do homem e da mulher, Deus pega agora um pó da terra. Olha, Deus pega agora o pó da terra, forma um boneco de barro, e desse boneco, do pó da terra, ele sopra em suas narinas, e o homem se torna alma vivente. O que é isso? A criação do homem aconteceu dessa forma. A Bíblia diz tudinho como foi criado. Deus pega o pó,
e vai misturando, forma a cabeça, o dedo, o pé e assim por diante. Assim foi criado. Mas, no entanto, o boneco estava sem vida alguma. Após Deus soprar em suas narinas, Deus soprou o sopro divino. Deus soprou ali no homem a alma do homem, o espírito do homem. E a partir daquele momento, ele tornou-se alma vivente, passou a ter vida. Essa é a comprovação da criação do homem. Já com relação à mulher, nós sabemos também que Deus, observando o homem que estava só, isso não era bom para ele, Deus faz o homem cair agora em um grande sono. E a partir desse momento retiram a costela dele e forma também uma mulher. A mulher foi criada dessa maneira. Então nós temos a comprovação na Bíblia Sagrada de como Deus criou o universo, como Deus criou a terra, como Deus criou os animais, a vegetação, a natureza, também o homem e também assim a mulher. Mas pastor, e como foi que surgiu o mal? Pastor, como foi que surgiu as dores, o sofrimento? Foi o seguinte: o homem e a mulher pecaram contra Deus. Deus diz o seguinte: olha, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. No dia que você comer, vai morrer. Mas, no entanto, o homem desobedeceu a Deus. Olha, a serpente no jardim do Éden convence Eva a comer, Eva come e após isso dá ao seu marido. E a partir daquele momento acontece algo chamado pecado. E nós sabemos que a palavra pecado significa errar o alvo. Adão e Eva pecaram contra o Senhor, eles erraram o alvo e por causa disso tiveram consequências. É isso aí, as dores, o sofrimento são consequências do pecado de Adão e Eva, que isso foi passado de geração a geração. Mas pastor, por que o senhor está fazendo esse resumo? Para você entender que a Bíblia diz tudo certinho como foi criado, o pecado, as dores, o sofrimento, a morte, aconteceu tudo isso após o pecado de Adão e Eva. O livro de Gênesis não nos dá uma teoria, nos dá certeza do que aconteceu e como aconteceu. Por isso, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Tudo aquilo que está escrito foi escrito através da inspiração de Deus, para que nós possamos adquirir conhecimento da palavra do Senhor, daquilo que Deus quer, daquilo que aconteceu, e porque nós chegamos até aqui. E presta atenção, tem mais coisa ainda escrito, viu? Diz o seguinte: aqueles que morrerem em Cristo Jesus vão ressuscitar. E presta atenção, viu? A Bíblia Sagrada diz mais ainda. Diz o seguinte: aqueles que morrerem em Cristo Jesus vão ressuscitar, receber um corpo glorioso. Eita maravilha! E vai ser arrebatado. E diz ainda: aqueles que estiverem vivos, santificados na presença do Senhor, também serão arrebatados e vão morar nas mansões celestiais. Isso sim, uma verdade absoluta. Eu falo mais sobre isso aqui no nosso livro. Não sei se você conhece o meu livro. É o Descomplicando a Escatologia, onde eu falo do arrebatamento até novos céus e nova terra. E vou explicar direitinho acerca do arrebatamento da igreja, da grande tribulação, com a linguagem bastante, mas no entanto, eficiência e claro, para que vocês possam entender escatologia, tá bom? E aproveita a promoção, porque está com frete grátis para todo o Brasil. Quem quiser adquirir nosso livro, meu WhatsApp está passando aqui, olha, 981 41 85 44. Vem adquirir o livro do pastor Giovanni, que você sabe, é bênção pura sem mistura. Agora vamos para o nosso segundo tópico, segundo item, que traz por título: as intenções corretas. Observem, a ciência possui as suas limitações, mas podemos afirmar que o crente não deve ter receio de estudar e procurar o conhecimento. A busca pelo saber é legítima, entretanto, nem sempre as motivações do homem são. Muitos só buscam o conhecimento para inflamarem seus egos e descorajar o crente. Paulo, escrevendo aos Coríntios, afirmou que o conhecimento de alguns tornava inchados, orgulhosos e sem amor. A motivação destes não era certa. Na atualidade, muitas produções científicas só têm o propósito de difundir o ateísmo. Muitos querem produzir ciência, visando somente levar as pessoas a desacreditarem de Deus. As intenções corretas. Irmãos, preste atenção. Por que você quer conhecimento? Por que você quer ter conhecimento? Já parou para pensar nisso? Aqui o comentarista está falando acerca das nossas intenções, das nossas vontades. Por que você quer ter conhecimento teológico? Por que você quer ter conhecimento científico? Por que você quer descobrir as coisas? Qual é a intenção do seu coração?
Porque muitas pessoas querem ter conhecimento para menosprezar as pessoas, ridicularizar as outras pessoas, como Paulo diz, e pessoas ficam inchados, cheios de orgulhos, cheios de egos, e nós sabemos que Deus não trabalha dessa forma. Da mesma forma também, tem pessoas, irmãos, que na ciência só quer estudar mais, adquirir conhecimento, descobrir coisas para tentar diminuir a palavra de Deus, diminuir a pessoa de Deus, desacreditar na pessoa de Deus. Então, esse tipo de intenção, onde quer adquirir conhecimento para se exaltar, para zombar de Deus, tenha certeza, Deus está de olho e não vai permitir tais comportamentos e tais ações. É por isso que acontece o mal, acontece tantas coisas ruins, é Deus permitindo, para que o homem possa se conscientizar que ele existe e que todo o poder está sobre ele, e ele faz aquilo que ele quer, porque ele é Deus. Te pergunto, qual a intenção do seu coração? Qual a intenção do cientista? É realmente procurar as coisas, examinar para encontrar a verdade, ou muito pelo contrário, e sim para desacreditar da verdade, desacreditar, diminuir a Bíblia Sagrada? O que você acha? Qual será a intenção de muitos cientistas? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. O comentarista ainda destacou que muitos desses ensinamentos, dessas filosofias, faz de tudo para que o ser humano seja ateu, possa desacreditar em Deus, possa duvidar da existência de Deus. E o ateísmo não é aprovado. O que é ateísmo, pastor? É a negação da existência de Deus. É dizer que Deus não existe, que Ele não tem poder, que Ele não se importa, que nós não vamos precisar prestar conta nenhuma a Deus. E assim podemos fazer o que quisermos, porque Deus, Ele não existe. Assim é a crença, é o entendimento dos ateus. Te pergunto, você conhece algum ateu? Nós estudamos na outra lição, viu? Você conhece algum? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. E qual é a afirmação que eles falam para vocês? Dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, terceiro item, que traz por título: o crente reconhece que a ciência tem sua importância. Observe, reconhecemos o valor do conhecimento científico e de permanecer fiel ao Senhor. Admitir o valor da ciência não torna você um herege. Observe o que nos diz Charles e Nancy em sua obra. E agora, como viveremos? A ciência afeta toda a nossa visão de mundo, não só as ideias sobre a religião e a ética, mas também sobre a arte, a música e a cultura popular. Constatamos que a ciência tem o seu valor, entretanto, devemos considerar a luz da Bíblia Sagrada. A palavra de Deus é a nossa única regra de fé e conduta. Precisamos ler, conhecer as Escrituras, para que venhamos evitar todo e qualquer extremismo que prejudica a nossa santificação. Entenda o seguinte, finalmente, e converse também com seus alunos, viu? A Bíblia Sagrada, ela é a favor da ciência, do estudo, da descoberta, da verificação. A Bíblia Sagrada é a favor, porque na Bíblia também tem ciência. Amém? Muitas das coisas, dos conhecimentos que os cientistas estão descobrindo agora, a Bíblia Sagrada já falava, ó, há muito tempo. Então, na Bíblia também tem ciência. Mas, no entanto, devemos entender que a nossa vida tem que ser direcionada não segundo a ciência, não segundo o cientista. A nossa vida tem que ser direcionada pela palavra de Deus. É ela que nos orienta, que nos exorta, que nos fortalece. É a palavra de Deus que gera vida em nós. Então, estamos aqui para adquirir conhecimento, adquirir sabedoria, estudar, pesquisar, analisar, verificar. Nós podemos estar sim a favor da ciência, mas, no entanto, desde que essa ciência, esse estudo não venha afetar a sua comunhão com Deus, não venha diminuir a pessoa de Deus na sua vida, não venha desacreditar na existência de Deus, porque Ele é real e fala conosco. Então, a Bíblia é sim a favor da ciência. Agora, precisamos adquirir conhecimento, precisamos estudar mais, meditar mais. Ah, pastor, tem coisa que só a fé explica. Calma, tem coisa que a ciência explica. E aquilo que está na Bíblia Sagrada, ela é a verdade. Então, mais cedo ou mais tarde, a própria ciência vai estar confirmando, porque ela vai estar verificando, vai estar analisando. Amém? É só dar tempo ao tempo, tá bom? Agora vamos para o nosso terceiro tópico, mas preste atenção, viu? Vou deixar na descrição desse vídeo um link para que vocês possam baixar gratuitamente o nosso aplicativo. E no final dessa aula vou deixar um vídeo explicando
como baixar o aplicativo, viu? É isso aí, nós temos um aplicativo que está sensacional, não é pesado, porque é formado somente de links, assim não pesa a memória do seu celular, tá bom? Em nosso aplicativo você terá acesso aos nossos vídeos de uma forma organizada, para que você não possa se perder. Também o nosso blog, a revista em PDF, há vários cursos. Fique à vontade para baixar o nosso aplicativo, viu? Na descrição desse vídeo vou deixar o link e no final dessa aula vou deixar um vídeo explicando como baixar. Fique tranquilo, demora em torno de 40 segundos. É rapidinho e é bênção pura. Agora o nosso terceiro tópico, que traz por título A Ciência e a Fé Cristã. No item 1, a mente humana. Observe. A neurociência pode nos mostrar como funciona o nosso cérebro e o que ocorre em nossas células cerebrais durante o nosso aprendizado. No entanto, não pode impedir que o ser humano tenha pensamentos perversos e nem que esteja imune a doenças mentais. Também não é capaz de transformar um indivíduo, sua alma e espírito, sua mente e seu caráter. Somente o Espírito Santo pode nos conceder a experiência do novo nascimento, fazendo de nós novas criaturas. Aquele que nos deu inteligência deseja que venhamos usar o nosso potencial criativo, cérebro e coração para que o nome dele seja glorificado em todas as esferas. Presta atenção, viu, professor? Acho interessante você conversar com seus alunos. A ciência está muito evoluída. A neurociência pode investigar o nosso cérebro, o como a gente aprende, como a gente desenvolve, o que traz prazer, o que traz alegria. Pode fazer várias pesquisas, mas, no entanto, não consegue transformar o homem. No entanto, não consegue libertar o homem dos seus vícios, dos seus pecados. Só quem faz isso é o nosso Deus. Só quem faz isso é o Espírito Santo de Deus agindo em nosso favor, agindo em nossa mente, agindo em nosso coração, nos libertando, nos purificando de todo o pecado. Então, toda a ciência não pode libertar o homem, mas Jesus Cristo, ele tem poder e ele quer libertar. Agora, precisa de mim e de você. Como assim, pastor? Para que Jesus Cristo possa libertar as pessoas, precisa de mim? Claro, sabe por quê? Você precisa pregar, anunciar, falar de Jesus, para que as pessoas possam ouvir a palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então, o único que tem poder de transformar, libertar vidas, chama-se Jesus Cristo de Nazaré. A ciência pode aumentar, se desenvolver, aprender, descobrir muitas coisas, mas só quem tem poder de libertar é Cristo Jesus, mudar a vida. Te pergunto, você, por exemplo, que está me assistindo, foi mudado pelo poder de Deus? Foi libertado do pecado? Como aconteceu a sua salvação? Quando você aceitou a Cristo? E como foi que aconteceu? Você antes era uma pessoa boazinha ou só o sangue de Jesus na sua vida? Deixa aqui, por gentileza, o seu testemunho. Assim você estará incentivando também outras pessoas a serem libertas do pecado. Vamos para o nosso terceiro tópico, segundo item, que traz por título: Cristianismo e a ciência não são rivais. Observe. Muitos crentes advogam a ideia de que o cristianismo e a ciência são rivais. No entanto, ao longo dos últimos anos, pesquisadores têm mostrado que a ciência moderna deve muito ao cristianismo. A investigação científica só encontrou solo fértil depois que a fé num criador pessoal, racional, impregnou a cultura, e se deu a partir da Idade Média. Irmãos, a ciência, presta atenção, irmãos, a ciência está no projeto de Deus. Deus, ele criou tudo utilizando a ciência, o seu conhecimento científico, o seu poder, a sua grandeza. É por isso, irmãos, que essas coisas podem ser analisadas, pode ser investigada, porque quem criou foi Deus. É matéria, é físico, é ciência e pode ser estudado. Então a Bíblia Sagrada, presta atenção, a Bíblia não é contra a ciência. Tenho dito, na própria Bíblia tem bastante ciência, pode ser investigada, analisada, só vai tão somente confirmar aquilo que está escrito. Agora, precisamos tomar cuidado com cientistas que são ateus, que não temem a Deus, não têm compromisso com o Senhor, e tudo aquilo que eles querem é criar teorias. Olha, teorias, eu disse aqui que não é verdade. Teorias são possibilidades, são hipóteses. Então, o que muitos cientistas fazem é criar teorias, possibilidades, hipóteses que não estão de acordo com a palavra de Deus. Mas fica tranquilo, a verdade está na Bíblia. A verdade é a Bíblia. Ela sim contém tudo aquilo que é verdade. Eu digo até mais, viu? Tudo aquilo que você precisa saber para ser salvo, para ser liberto, já está escrito. Então, vale a Bíblia, crente. Agora vamos para o nosso terceiro tópico, terceiro item, que traz por título:
A universidade e o abandono da fé. Observe por que isso acontece, viu? Falta, sabe o quê? Escola bíblica dominical. Observe. Porque jovens crentes fiéis ao Senhor, criados em lares evangélicos, abandonam a fé ao ingressarem na faculdade? Essa pergunta tem sido feita ao longo dos anos por pais, pastores, líderes de jovens. A resposta não é tão simples como pode parecer, mas vejamos o que a escritora Nancy colocou em sua obra, Verdade Absoluta. Vamos ver o que essa obra tem a nos dizer. Segundo ela, em grande parte, os jovens abandonam a fé porque eles não foram ensinados a desenvolver uma cosmovisão bíblica. Será? Nancy diz mais relatando que em uma escola cristã americana, um professor de teologia desenhou de um lado do quadro um coração e do outro um cérebro. Depois ele virou para os alunos e disse: o coração é o que usamos para a religião, ao passo que fazemos o uso do cérebro para a ciência. Como cristão, nós podemos concordar com essa ideia? Esse professor está certo? Não. A religião não pode ser vista só como coração, pois a nossa fé não é cega. Segundo Nancy, os jovens crentes também precisam de uma religião do cérebro. Tal verdade nos mostra que você precisa conhecer as Escrituras para desenvolver uma cosmovisão cristã que vai ajudá-lo a fazer a crítica correta das muitas ideologias, filosofias e ideias contrárias à nossa fé que você vai enfrentar na sua vida acadêmica e no mercado de trabalho. Nancy, uma mente brilhante do nosso tempo, também afirma que educar os jovens a desenvolver uma mente cristã não é uma opção, é indispensável para que a chama da fé em Deus não venha se apagar diante do mundo caótico em que vivemos. As Escrituras Sagradas não são um compêndio científico, entretanto, por meio dela podemos desenvolver uma cosmovisão cristã. Tenha certeza de que a fé não impede o nosso raciocínio lógico, mas nos coloca diante de Deus onipotente, criador de todas as coisas. Veja só, muitas pessoas perguntam o seguinte: por que muitos jovens, quando vão para a faculdade, estudar fora, sai da presença do Senhor, se desvia, tem muitos se tornando até mesmo ateu? Sabe por quê? Falta conhecimento. Ah, pastor, mas participou da escola bíblica dominical, mas será que os professores ensinaram Bíblia? Será que foi passado o conhecimento teológico realmente? Será que houve alguns debates para que possa haver aprendizagem? Então, muitos destes, irmãos, estão sendo criados de uma forma que não estão tendo embasamento bíblico. Para você ver, na sua igreja as pessoas gostam de culto de doutrina? Na sua igreja as pessoas gostam de escola bíblica dominical? Como é que é a frequência da sua igreja nesses cultos de doutrina e também de escola bíblica dominical? É a maior frequência ou a menor frequência? O que é isso? Vai faltar conhecimento. Muitos jovens estão indo para a faculdade, irmãos, com conhecimento ainda teórico, não tem a prática, não tem a vivência, não tem o prático, não tem experiência com Deus, não tem conhecimento com Deus. Por isso são facilmente enganados pelas filosofias, pelos conhecimentos filosóficos, acabam saindo da presença de Deus. Então nós precisamos colocar em mente o seguinte: a Bíblia Sagrada ela pode ser entendida no nosso racional, sim. Paulo chegou a dizer que o nosso culto, presta atenção, Paulo chegou a dizer que o nosso culto tem que ser um culto racional. Digo até mais, o Espírito Santo de Deus, quando está falando conosco, ele fala com o nosso espírito. Ou seja, nós estamos conscientes. Ninguém que está sendo usado por Deus fica inconsciente, não sabe o que está fazendo, o que está falando. Sabe sim. Ah, pastor, eu não. Quando Deus está me usando, eu não sei nada, eu não lembro de nada. Alguma coisa está errado, porque Deus ele fala ao nosso espírito e a nossa alma fica funcionando, a nossa vontade funcionando, os nossos desejos ficam funcionando, porque a nossa alma continua em atividade. Presta atenção, quando Deus traz uma revelação ao nosso espírito, a nossa mente continua funcionando normalmente. Ninguém fica fora de si, perdido, eu não sei de nada, eu não lembro de nada. Está errado. A nossa mente continua funcional, funcionando normalmente. Mesmo que Deus esteja nos usando, nós precisamos estar conscientes das coisas. Porque o nosso culto é racional. Tem que haver entendimento, tem que haver conhecimento da graça e da presença de Deus. Claro que sim, irmãos. Nós precisamos ter coração? Claro que sim. Mas, no entanto, o culto tem que ser racional. Você precisa entender por que da glória. Você precisa entender a presença de Deus naquele momento. Por que eu estou
está pegando fogo na igreja? Porque Deus está no meio da igreja, porque Deus está falando na igreja. Então a ciência não está de fora da Bíblia, a Bíblia não está de fora da ciência. Agora você precisa ter conhecimento bíblico, debates bíblicos. E vou dizer, viu, você pode ajudar muito para isso. Porque você é professor da Escola Bíblica Dominical. Tem que haver debates, discussões, sabe? Análise de versículos da Bíblia Sagrada. Para que os alunos possam adquirir conhecimento. Para que quando cheguem lá na faculdade, eles possam ter embasamento bíblico. Porque a Bíblia também fala de ciência. A Bíblia também traz revelações que a ciência foi descobrir, ó, depois de tudo. Mas fica tranquilo que vamos ver na nossa dinâmica, viu? Por isso que eu digo, fica conosco até o final, porque a nossa dinâmica está sensacional, vai levantar uma discussão abençoada. Agora vamos para a nossa conclusão, onde está escrito: embora em nossos dias alguns cientistas não aceitam a fé cristã, nós continuaremos crendo no poder criativo do Senhor e que dele procede todo conhecimento. Nós precisamos ocupar todos os espaços da nossa sociedade, inclusive os laboratórios das universidades. Estude, se dedique e assuma seu lugar como alguém inteligente, mas nunca esqueça de amar e colocar Deus acima de tudo e de todos. Deus em primeiro lugar. Irmãos, todo conhecimento que você tem em qualquer área da sua vida, científica, metodológico, de prática, pode ser o que for, todo conhecimento que você tem, que você está estudando, que você está adquirindo, precisa te aproximar mais de Deus, porque Deus, ele é sabedoria, tá? Presta atenção, o verdadeiro conhecimento não pode nos afastar de Deus, muito pelo contrário, tem que estar nos aproximando cada vez mais, porque assim veremos a grandeza do seu amor, a grandeza do seu poder, a sua fidelidade para conosco. Tudo está nas mãos do Senhor, mas para isso, venha ter experiência e maturidade com Deus. Amém? É bênção pura sem mistura. Já te pergunto, deixou aqui seu like? Já se inscreveu no canal? Não fez isso ainda? Pelo amor de Deus, crente. Vigia, se inscreva no canal, ative o sininho, venha fazer parte da nossa família, viu? Já vou avisando, não terminou não, porque agora chegou o momento da nossa dinâmica que vai te ajudar na aplicação dessa aula, viu? Fica conosco até o final. A paz do Senhor, meus queridos, amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Chega o momento da nossa dinâmica da Revista dos Jovens. Já estamos na lição de número 4, que traz por título Fé Cristã e o Conhecimento Científico. Se prepare aí, pois aqui o alimento é forte, viu? Mas se você é novo por aqui, não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CEADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar muitos vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes e em breve vamos postar também vídeos para a turma infantil, viu? Terá novidades no nosso canal. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento e sabedoria cada vez mais, viu? Lembrando que toda terça-feira, às 9h05, este é nosso vídeo completo, vídeo aula com dinâmica. Na mesma terça-feira, só que às 14h05, este é a nossa dinâmica separado. Lembrando ainda, sempre com uma semana de antecedência. Ou seja, se domingo você vai ensinar a lição de número 4, na terça-feira já estreou a lição de número 5, pois a lição de número 4 está em nosso canal desde a semana passada. Para você ver, estou gravando essa dinâmica no dia 3 de outubro e você está assistindo quando? Deixa aqui nos comentários, tá bom? Então o que é que você faz? Você entra no nosso canal, clica lá por gentileza em vídeos ou em playlist. Assim, você terá acesso aos nossos materiais. E se gostar, se inscreva e vem fazer parte da nossa família. Agora vamos para a nossa dinâmica da lição de número 4 dos jovens, que traz por título Fé Cristã e o Conhecimento Científico. Veja só. Vamos trabalhar exatamente essa temática, a questão da fé, o que a Bíblia Sagrada diz e o que a ciência também diz. Essa atividade você pode realizar no início ou no final, depende do seu tempo e da sua organização. Você só vai precisar fazer o seguinte, pegar uns pedacinhos de papel,
tá bom? Uns pedacinhos de papel, algumas tiras de papel. E você vai estar colocando alguns pensamentos científicos. Pensamento científico. O que é que diz a ciência com relação à natureza, com relação ao homem, com relação à vegetação, tá bom? Lembrando, se você quiser a dinâmica digitada e também uma explicação por escrito desta aula, basta você acessar o nosso blog oficial. Coloque por gentileza no Google Descomplicando a Teologia EBD. Vai aparecer o nosso blog. Você clica aí no menu Jovens e assim terá acesso à dinâmica digitada com todas as referências e também uma explicação desta aula, tá bom? Lá no Google você acha o nosso blog, que é bênção pura também, viu? Agora veja só, você vai precisar escrever em tiras alguns conhecimentos científicos. Por exemplo, olha só o que diz isso aqui, o que é que diz a ciência? A ciência diz que o universo teve um começo. É a ciência que diz. O universo é governado diariamente por leis naturais e coerentes. Isso aqui quem diz é a ciência, tá bom? Terceiro, a Terra está suspensa no espaço vazio. Olha, você concorda ou você discorda disso? Deixa aqui nos comentários também a sua opinião, viu? Tudo isso aqui você vai estar colocando em pedacinho de papel, tá bom? Em tiras. Também vai estar colocando... A água evapora de oceanos ou outras fontes e cai no solo em forma de chuva, neve ou granizo, alimentando os rios e nascentes. Você concorda ou você discorda dessa afirmação da ciência, tá bom? Ainda tem mais. As montanhas aumentam e diminuem de tamanho. Você concorda ou discorda disso? É a ciência que diz, viu? Também tem essa afirmação aqui ainda, olha. As montanhas que existem hoje já tiveram sobre o oceano no passado. Será que isso é verdade? Deixa aqui nos comentários. E por fim, práticas higiênicas protegem a saúde. Você concorda ou você discorda? Se você for ver aqui, são 7 verdades ditas pela ciência, tá ok? Você vai pegar essas verdades, essas colocações, vai colocar em pedacinho de papel e vai distribuir para os seus alunos, para que eles possam argumentar se concordo, se discordo, se é verdade, se não é verdade, se nós, enquanto cristãos, podemos confirmar e aceitar esses ensinamentos, tá bom? Agora presta atenção que vem informação excelente, viu? Tudo isso que está aqui é verdade. Tudo isso que eu falei aqui são verdade mesmo, comprovados pela ciência. Tudo que eu disse aqui é verdade, comprovado pela ciência. Mas o grande segredo é o seguinte, Deus já falou sobre isso. Eita maravilha, é isso aí, Deus já tinha falado sobre isso. E está onde isso, pastor? Está na Bíblia Sagrada. É por isso que você vai pegar agora algumas referências bíblicas e vai passar para os seus alunos. Já leva tudo anotado com você, tá bom? Calma que vou passar aqui agora as referências para que vocês possam levar, viu? Mas antes, deixa eu lhe fazer um convite todo especial. Se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, o que quer dizer ser membro? É ser um parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para os professores da Revista dos Jovens. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Então venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube, pois toda semana os membros recebem subsídios teológicos para a lição, slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, grupo do WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificados, PDF e muito mais. WhatsApp DDD 73 9 8141 8544. Pastor Giovanni Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Se você quiser se tornar membro, estou deixando aqui meu WhatsApp para que você possa entrar em contato comigo. E também, na descrição desse vídeo tem um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações e assim receber as informações necessárias, se tornar membro e começar a receber todo o nosso suporte, que é o maior suporte do Brasil, viu? Se é bom ou não, vai depender de vocês. Por isso, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia e receba todo o nosso suporte. Então veja só, pega agora por gentileza uma caneta. Se você não conseguir anotar aí agora, basta você ir também no nosso blog, tá bom? Caso você não consiga anotar todas aí, basta você ir em nosso blog para ter acesso à nossa dinâmica digitada. Agora, se quiser receber a dinâmica diretamente no seu WhatsApp, basta você ser membro do canal. É agora você que decide, tá bom? Veja só.
A ciência diz, o universo teve o princípio. Por gentileza, Júnior, você vai fazer isso, viu? A ciência diz, o universo teve o começo. Júnior, leia por gentileza. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Aí Júnior vai fazer a leitura. E se você quiser, já pode pedir que Júnior dê uma pequena explicação, viu? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Ou seja, o universo também teve um princípio. Entendeu? A ciência também diz, o universo é governado diariamente por leis naturais e coerentes. Maria, por gentileza, leia aí Jó capítulo 38, versículo 33. E Carlos, leia aí, por gentileza, Jeremias capítulo 33, versículo número 25, que vai exatamente relatar isso, que Deus governa tudo com as suas leis, com o seu poder, e ele direciona o que deve e o que não deve acontecer, porque está de acordo com a ciência, porque foi Deus que criou os céus e a terra, e tudo está em suas mãos no seu controle. Olha só, a ciência diz, veja só, a ciência confirma, mas Deus já tinha falado isso há muito tempo. Você vai continuar com a dinâmica, viu? Veja só aqui agora. A ciência diz, a Terra está suspensa no vazio. Aí você manda ler, Carlos, por gentileza, lê aí Jó capítulo 26, versículo 27. Ele vai ler, o norte estende sobre o vazio, suspende a terra sobre o nada. Deus já falou isso há muito tempo, é bênção pura sem mistura. Aí você vai continuar. A ciência diz que a água evapora do oceano ou outras fontes e cai no solo em forma de chuva, neve ou granizo. Aí você manda ler, Camila, lê por gentileza aí, Jó capítulo 36, versículo 37. Eclesiastes capítulo 1, versículo 7, já manda outro aluno, tá bom? Isaías capítulo 55, versículo de número 10 e Amós capítulo 9, versículo de número 6. Cada versículo você manda um aluno ler que vai comprovar que a evaporação está na Bíblia Sagrada. Deus já falou também sobre isso. Aí você fala o seguinte, a ciência diz que as montanhas aumentam e diminuem de tamanho, e as que existem hoje já estiveram debaixo do oceano. Manda ler, por gentileza, aí, Salmos de número 104, versículo 6 e versículo 8. E vai ver que isso já está na Bíblia Sagrada. E por fim, a ciência diz que práticas higiênicas protegem a saúde. Aí você manda ler Levítico capítulo 11, versículo 28 e assim por diante. Ou seja, a ciência confirma aquilo que já está escrito, porque Deus inspirou a Bíblia Sagrada, a Bíblia é a verdade, e a ciência tem que estar de acordo com a Bíblia, porque quem criou os céus e a terra foi Deus, e ele conhece tudinho direitinho, viu? Porque é bênção pura sem mistura. Meus irmãos, quer saber o seguinte, você gostou dessa atividade? Entendeu como fazer, como realizar a dinâmica? Não entendeu? Ficam em dúvida? Deixa aqui nos comentários, viu? Mas preste atenção àquele resumo de como realizar a dinâmica. Você vai pegar o que diz a ciência, levar em tiras, pedacinho de papel, vai distribuir para os seus alunos e vai perguntar a eles, primeiro, vocês concordam com essas afirmações ou vocês discordam e por quê? Deixa cada um da opinião. Logo após a opinião deles, você vai informar o seguinte, tudo que eu passei para vocês é verdade. Todas aquelas 7 verdades, é isso mesmo, a ciência comprovou e é verdade. E nós devemos pregar e ensinar da mesma forma. Sabe por quê? A Bíblia Sagrada já falava sobre isso. Aí nesse momento, você vai pedir que cada aluno abra a Bíblia Sagrada nos versículos que Deus trata desses assuntos científicos, tá bom? Porque Deus, ele conhece tudo e sabe tudo, porque tudo isso foi criado por ele em nome de Jesus. Amém? Quer saber o seguinte, gostou? Se inscreveu no canal? Ficou em dúvida? Deixa aqui nos comentários em nome de Jesus. A paz do Senhor e até a próxima dinâmica, se Deus assim permitir. Bom, meus irmãos, tudo bem? Vou estar mostrando aqui agora como baixar o nosso aplicativo, tá bom? Você vai clicar no link, vai esperar um pouquinho, você vai clicar em instalar,
Depois vai aqui nos três tracinhos, tá bom? Que tá aqui, ó, nos três tracinhos, como está mandando. Adicionar a tela principal, tá vendo? Adicionar a tela principal. Adicionar. Pronto. É só esperar aqui agora que vai estar acontecendo o processo. Daqui a pouco eu vou informar que foi baixado o aplicativo. Só aguardar. Você tá vendo aí, ó? Verificando. Só aguardar aí, ó. AP instalado. Tá vendo? E é só você botar abrir, ou você pode sair daqui e ele vai estar aqui. Tá vendo o aplicativo? Você clicou no aplicativo. Você terá acesso a várias informações, ó, o meu curso, os vídeos de adultos com a dinâmica, dos jovens com a dinâmica, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes, o blog diretamente aqui, olha, o blog, clicou, ó o menu, tá vendo o menu? E aqui tem tudo, ó, aceitou, e aqui tem todo o material, tá vendo? Se você quiser o menu aqui, ó, clicou aqui, ó, de adultos. E assim sucessivamente, olha, aceitar tudo aqui, ó, todos os materiais. Clicou, você vai ter acesso aos materiais, tá bom? Aqui você tem do nosso Instagram, cursos, tá nosso grupo de informações, ser membro, camisas, tudo isso. A paz do Senhor, que Deus abençoe a todos.